Tutela masculina e violência doméstica. Os problemas ainda enfrentados pelas mulheres no Catar. Nova geração e altos níveis de escolaridade mostram perspectiva de melhora nas condições da população feminina do Emirado. Mulher caminha em Dora, novembro de 2022. Em um país onde 85% da população é composta por trabalhadores imigrantes, apenas um quarto da população do Catar pertence ao sexo feminino. E as circunstâncias em que essas mulheres preocupam quem olha de fora. Entre os motivos destes anseios estão, por exemplo, o regime de tutela masculina, a violência doméstica e os feminicídios no Emirado. Imagine um lugar em que você não pode nem ter organizações que defendem os direitos das mulheres, afirma Maria Laura Canineu, diretora do escritório brasileiro da ONG Urban Ring Watch HRW, em entrevista ao G1. O relatório da Organização publicado em fevereiro de 2021 revelou que a falta de uma lei que protege mulheres contra a violência doméstica permite que abusos físicos e psicológicos sejam conduzidos sem consequências. Para Catariana Zaka Parvis, que é professora da Universidade Georgetown e estuda a relação entre as relações das mulheres com a formação da identidade nacional do Catar, os feminicídios são o maior problema enfrentado pela população feminina do país. No entanto, ela não acredita que a criação de uma lei para a proteção feminina será suficiente. De acordo com ela, é necessário mudar a forma com que as pessoas enxergam a violência doméstica no Emirado, pois muitas vezes os abusos são naturalizados. Nossa cultura é muito particular. Assuntos como esses são colocados na esfera privada, pois pertencem à família. Portanto, uma mulher não só não pode relatar o abuso, como já que não há mecanismo para ajudá-lo, depois ela não tem para onde ir, contra Parves. Mulheres já podem vestir ou não o véu no Catar, mas a demonstração pública de afeto segue proibido. A falta de informações também é um problema. Na produção desta reportagem, encontrar os índices de violência doméstica no Catar não foi possível. Os documentos da HRW, por exemplo, foi baseado na revisão de 27 leis e políticas do Catar e 73 entrevistas com moradores do Emirado. Quando uma mulher tenta denunciar ou fugir da violência doméstica ou sexual, ela pode ser devolvida à família abusiva presa e, como já vimos, até enviado para um hospital psiquiátrico, diz Carnineu. O documento da HRW também mostrou que um dos maiores problemas enfrentados pelas catarianas é o sistema de tutela masculina. O mecanismo faz com que muitas mulheres precisam pedir permissão para algum homem de sua família para poderem executar as mais diversas atividades de estudar e a viajar. Embora o sistema contrarie duas leis do Emirado, a prática continua comum em muitas famílias, principalmente nas mais conservadoras, que usam a cultura, religião e tradição como pretexto para impor esse tipo de dominação sobre as parentes. Perspectiva de melhora. No entanto, um estudo publicado em 2019 pela pesquisadora Kauthar Ghani, da Universidade do Catar, revelou que esta visão está mudando, inclusive entre as mulheres. Neste estudo, a variação de idade foi significativa. A maioria das participantes mais jovens acredita que o poder deveria ser distribuído na família entre homens e mulheres, e que recém-casados deveriam compartilhar suas opiniões, enquanto os grupos mais velhos têm mais opinião de que mulheres têm liberdade de tomar decisões, mas devem obedecer seus maridos, afirma a estudiosa da análise publicado na Journal of Arabian Studies. Apesar dos problemas, a evolução dos direitos femininos no Catar nos últimos anos é notável.
O estudo estatístico do governo do Catar, publicado em dezembro de 2020, mostrou que 96% dos homens são economicamente ativos, enquanto o percentual feminino é de apenas 58%. Este número promete crescer, entretanto, considerada a presença das mulheres da universidade em 2019, era 0,67,5% dos formados do Emirado, enquanto eles eram 32,5%. Esse dado muitas vezes pode soar contraditório, mas quem é de fora, muitos jornalistas do Ocidente me perguntaram como uma mulher graduada com doutorado ainda vive com a família ou por que meu marido ainda permite que eu publique artigos acadêmicos, relata Parves. Catariana Camila Indora, em maio de 2010. É por isso que a pesquisadora alerta para a importância de evitar simplificações e generalizações. Quando eu morava no Reino Unido, ouvi uma mulher sendo espancada todos os dias fora do meu apartamento, e isso durou meses. A polícia era chamada e nada era feito, lembra? Eu deveria generalizar este país por isso? Outro ponto importante ao tratar qualquer assunto relacionado aos direitos humanos é se atentar ao contexto. O Ocidente gosta de se promover como moralmente superior e as mulheres do Oriente Médio sempre foram desprezadas, como quem precisa de salvamento, explica Parves. Esta superioridade mencionada pela Catariana, que é amplamente discutido no livro do Muslim Omar Nietzsche Saving, Muçulmanas Precisam de Salvação, em português, da conceituada antropóloga palestina-americana Lila Abu Lugoat, deixa de lado muitas vezes a história de diversos povos que vivem no Oriente Médio antes e durante a colonização. As mulheres árabes sempre foram politizadas, usadas para fazer política, afirma Parves. Durante o período colonial, os europeus já estavam aqui defendendo a mulher árabe muçulmana, afirmando que era necessário largar a tradição e se modernizar com os colonizadores. Esta ideia, além de levar à criação de estereótipos em relação ao Oriente Médio, é danosa para as mulheres do Ocidente. As mulheres sofrem de diferentes formas ao redor do mundo. Não há um lugar onde o cenário seja perfeito, diz Parvis. Por isso, entender diferentes tipos de opressão é essencial para resolvê-los.